Olá, meus amigos, olá, minhas irmãs, meus irmãos em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez fazendo um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre dois salmos, o Salmo 93 e o Salmo 24. São dois salmos que nos encorajam muito pelas dificuldades, que a gente passa na vida. A vida é boa, só que temos aflições, O Senhor, Ele não nos negou essa verdade, essa realidade. Ele falou assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. Deus nos livra de todas as aflições, Então nós vamos agora estudar os Salmos 23 e o Salmo 24, No primeiro versículo está dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É uma coisa muito bacana, Nós temos o Filho de Deus como nosso pastor, e Ele conhece a nossa voz, o pastor conhece a voz das ovelhas. E Ele nos provê todas as necessidades, nos livra das aflições. Se tivermos desempregado, a gente ora, pede a Ele para Ele arrumar um bom emprego, Ele arruma. Se tivermos com problema na família, Ele também resolve esse problema. Família, problemas conjugais, E a gente é suprido pelas necessidades do Senhor. O versículo 2 está dizendo: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. É uma coisa maravilhosa. A alimentação, Nós somos alimentados pelo Senhor todo dia. Jesus, quando os discípulos pediram para Ele ensinar a orar, na oração que Ele ensinou aos discípulos, Ele pede ao Pai o pão de cada dia, Então o alimento é importante, tanto na área física como na área espiritual também. Nós temos esse alimento físico, é tudo que a gente pode comer que nos faz bem, legumes, verduras, carne branca, essas coisas assim, peixe. Então Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, Nós estamos ali tranquilos, calmos. As ovelhas podem deitar ali, dependendo do horário do dia, é fresquinho, Aquelas folhas dos pastos verdejantes. E também as águas tranquilas, A ovelha é um animal que ele gosta de beber água em riachos, em águas tranquilas, sem turbulência, de preferência lagoa, essas coisas assim. E mesmo que seja um rio corrente, mas bem assim, horizontal, que não tenha corredeiras de água, Então a ovelha, ela se sente bem em tomar água num lugar mais calmo, num lugar mais aconchegante, O terceiro versículo: refrigera a alma, Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí a alma se alegra, irmão? Porque nós temos que manter irrepreensível o corpo físico, a alma e o espírito, São três coisas que nós temos que manter irrepreensíveis. E nós vemos aqui que o Senhor, Ele refrigera a alma, Ele acalenta a alma, Ele dá vitória para a alma, E guia pelas verdades do Senhor, pela justiça, Justiça divina, por amor do seu nome, quer dizer, um nome poderoso, Ele está ali confiando no nome dEle e nos ajudando, porque nós somos carentes
Né? Nós somos carentes desse nome poderoso para nos ajudar a vencer as dificuldades da vida. O versículo 4, em que ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão, né, o teu cajado, né, me consola. Né? Então nós somos consolados quando a gente passa pelas barreiras. A gente olha aquelas barreiras enormes impostas pelo inimigo. Quantas vezes que o inimigo tenta tirar a gente da presença do Senhor, colocando tropeço, colocando engano, né? Então a gente tem que ficar esperto, tem que ficar atento, tem que vigiar. A palavra revela que você tem que vigiar, depois orar. Tem pessoas que fazem o inverso, né? Tem pessoas que oram e não vigiam. Em vez de orar e vigiar, não vigia. Aí não dá certo, né? Quando você está na presença do ímpio, você tem que se portar como crente, como servo do Senhor. Tanto é que uma vez Paulo, o apóstolo Paulo, ele repreendeu Pedro, porque Pedro ele era muito popular e quando ele estava no meio dos gentios, ele se portava como gentio. Quando estava no meio da igreja, dos crentes, ele se portava como crente. Aí Paulo repreendeu, ele falou: ô Pedro, você tem que maneirar aí, companheiro. Você tem que ter uma linha de pensamento. Se você é um líder, né, você agir como um líder. Mas é assim que acontece, irmão. Muitas vezes a gente extrapola, né? Deixa nos levar pela nossa maneira da gente... Você entendeu? Então a gente tem esse problema. De muitas vezes nós estamos em público, em vez de dar um bom exemplo, dá mau exemplo, né? Todo mundo contando piada, aí você resolve contar piada. E crente não é bom contar piada não, né, irmão? Deixa pra lá essas piadas aí. Entendeu? Então nós temos esse problema. E Paulo, então, ele pegou e repreendeu Pedro. Falou assim: Pedro, você tem que tomar uma atitude certa. Quando você está no meio dos evangélicos, dos crentes, age como crente. É claro que eu não estou ensinando aqui o irmão, a irmã, quando não está no meio do crente, agir como crente. Não, eu não estou ensinando isso. Estou falando que tem que ter postura, né? Mesmo que o irmão, a irmã é brincalhona, é brincalhão, mas você é uma autoridade. Você agora aceitou a Jesus, aceitou o Senhor, faz parte de uma igreja. Não é tão fácil, né? Você tem que estar ali procedendo corretamente, não é mesmo? Nós vemos o 5 aqui, irmão, ó, versículo 5, né? Preparas uma mesa na presença do meu adversário, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Esse preparar a mesa aqui na frente dos adversários, irmão, é mostrar as vitórias do Senhor, tá? Não é se aparecer, não é isso que eu estou ensinando. Quando a pessoa tem um cargo de importância, ele está na igreja bem, então as pessoas de fora ou na igreja mesmo ficam com uma certa inveja da pessoa. Então a pessoa tem que se preparar, Deus mostra a integridade da pessoa e é uma mesa perante os adversários, quer dizer. As pessoas muitas vezes estão reclamando da irmã, do irmão, e você está ali confiando em Deus, está aí orando por elas, né? Para Deus ter misericórdia, essas coisas assim. E ungir a cabeça com óleo. Lá nas pradarias, né, nos pastos, dava muito aquelas mosquinhas
né? E elas ficavam posando nas orelhas das ovelhas. E incomodava, e às vezes colocava até larvas de inseto, né? Para elas mesmo se reproduzir. Então o que o pastor fazia? O pastor ele ungia com óleo fresco, né? Ele passava aquele óleo nas orelhas das ovelhas, na cabeça, para as moscas, os mosquitos não a molestar, não posar ali, não botar larvas. Então aqui o salmista ele lembra disso aqui, ele fala: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, quer dizer, um cálice de felicidade, um cálice de bens, bons cuidados. Quando ela está com muito lã, tem que tosquiar, porque senão ela morre. Ela vai crescendo muito a lã dela, o pelo, né, que se é considerado, significa lã. Então tem que fazer a tosquiagem para poder ela se locomover, ela andar, porque senão se ela cair no lago, por exemplo, aquela lã encharca, ela morre, né? Uma série de coisas, é muito pesado, né? Eu não conheço lã de perto não, mas eu vejo por vídeos, né, tosqueamento de ovelhas. Se você dá um Google lá, botar tosquear ou tosqueamento de ovelha, você vai ver como é que é feito. E é obrigado. Tanto que é uma matéria-prima, né? Eles vendem a lã para fazer roupas, né? Tecido, essas coisas. Então tem que tosquear assim a ovelha, né? O sexto, né? O sexto, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, né? A bondade do Senhor seguirá aquele irmão que está em comunhão com Jesus, né? Em comunhão com os irmãos, ó, com bom, com suave, aquele irmão viva a união com os irmãos, sem murmuração, sem reclamação, dentro da igreja, agindo direito. A Bíblia fala que o que você quer que os homens te façam, você faz primeiro. Se você quer ser respeitado, quer ser respeitada, você respeita os outros. É incrível, né? Se você respeitar desde uma criança até o idoso, você será respeitado. Você deixa aquela marca sua de respeito, você está entendendo? Então é nesse sentido, a bondade do Senhor segue todos os dias da vida da pessoa, quando ela tem um bom procedimento. As pessoas se agradam a ficar perto dela, gostam de conversar com ela, de puxar assunto, porque são assuntos agradáveis, não é assunto de murmuração, de reclamação, reclamar disso, reclamação daquilo, não é assim. Quantas vezes que a pessoa está na fila ou de um banco, ou de um correio, e começa aquela reclamação, aquela murmuração terrível. Me fez lembrar que eu uma vez fui com a minha esposa no INSS e nós pegamos a nossa senha e ficamos esperando. Sentamos, tinha muita gente na agência do INSS, aqui em Campo Grande, Cariacica. E nós ficamos ali, eu e minha esposa, conversando baixinho, batendo um papo. E demorou chegar a nossa vez, demorou. Mas aí quando chegou a nossa vez, nós fomos lá, um atendente, era de nome César, né? Ele pediu o que a gente queria, né? Se informou o que nós queríamos, nós falamos. E depois ele nos parabenizou. Ele falou assim: quero dar parabéns aos senhores. É mesmo? Nós estranhamos, né? O cara dá parabéns. Não é normal, né, irmão? Ele falou: não, isso aqui é que vocês estão ali. Eu demorei a chamar vocês, tem muita gente. Mas vocês não murmuraram, não reclamaram, não falaram nada. Enquanto que os outros estão aqui xingando a gente, estão falando que INSS é aquilo, que INSS né? É assim, é assado. E vocês estavam ali tranquilos esperando a vez de vocês. É assim. Já pensou se todos fossem igual a vocês?
esperando a vez de vocês sem reclamar. Porque você está ali para resolver seu problema, você não está aí para reclamação. Aí nós agradecemos, muito obrigado, porque nós não observamos isso. E eu não quero ser melhor que ninguém, né? Não é esse sentido do exemplo. É apenas mostrar o lado bom das coisas, entendeu? Se o teu olho for bom, todo o seu interior é bom. Mas se o teu olho for mau, é uma treva terrível, né, irmão? E aquele funcionário de nome César, ele nos parabenizou. E até falou, continua assim, tá? Mas então agora vamos passar para o Salmo 24, para nós analisarmos o Salmo 24, tá bom, irmão? O Salmo 24 é muito bom também. O Salmo 24 é sobre o poder do Senhor Jesus, né? Quem é o Rei da Glória, que ele entra, né? Ele vem na gente, né? Salmo de Davi, né? O Senhor pertence à terra e tudo que nela se contém, e o mundo e os que nele habitam, né? A terra pertence a Deus. Tem outras traduções que falam do Senhor é a terra, né? E tudo que nele há, os moradores, né? Tudo que contém, são outras traduções. O mundo e os que neles habitam, né? Todos nós somos do Senhor, seja bom, seja mal. Depois é que vai haver a separação, né, irmão? Jesus falou que vai separar as ovelhas dos cabritos, né? E para as ovelhas fala, vende, benditas do meu Pai, possui o reino dos céus, que foi preparada desde a fundação do mundo para vocês. Mas os cabritos, infelizmente, ele vai falar, olha, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Entendeu? Então a pessoa tem que estar na presença do Senhor fazendo o bem, escolher o bem e fazer o bem, não fazer o mal, senão vai ser rejeitado. Aquele que se esquece de Deus, Deus vai esquecer dele. É assim que a Bíblia me ensina. O segundo, fundou-a sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Então tem tradução que fala que formou a terra, né? O planeta, sobre os mares e também sobre os rios, né? A corrente que significa rios. E ela não poderá vacilar, né? É firme, fica firme, estabeleceu e está firme na mão do Senhor. Então nós vemos que o Senhor fez a terra, a porção terra é a porção seca e mares é a porção de água, entendeu? E afirmou sobre os rios, né? Os rios para mantimento, né? Dando água para nós. O terceiro, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí já tem a explicação, é uma pergunta, né? Fez a pergunta. O terceiro é uma pergunta, quem morará no monte do Senhor, né? Ou quem subirá no monte do Senhor, né? Quem há de permanecer no seu santo monte, no seu santo lugar? Aí o quarto é a resposta. O que é limpo de mãos, né? O que age direito, não pega as coisas que são dos outros, age direito. Puro de coração, tem um coração sempre amável, sempre respeitando os direitos dos outros. Ah, meu irmão, eu não vou respeitar o direito dos outros porque não respeito o meu. Não é assim que funciona. Você tem que pagar o bem, você tem que pagar o mal com o bem. Sabe o que os outros estão fazendo? Você fazer também. Você tem que ser fora da caixinha. Sabe por que os outros brigam, você também vai brigar? Não existe isso, né? Não existe isso. Bom, então está respondendo aqui. O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura falsamente ou dolosamente. Tem pessoas que juram o tempo todo. Ah, juro por isso, juro por aquilo. Não é assim não, irmão. Cuidado. É jurar falsamente. Às vezes você jura por um negócio e não cumpre. Ah, irmão, deixa que eu vou te devolver a enxada que você me emprestou. Eu juro. Aí jura, né?
que eu vou devolver. E depois não devolve a enxada fica para lá. É um exemplo, tá, irmão? É um exemplo. Só estou dando um exemplo como é as coisas. Então, evita fazer juramentos, evita fazer votos, né? A palavra diz que Deus não se agrada de todo. Se você fazer votos, você tem que cumprir. Quantas pessoas que fizeram votos se arrependeram, mas tiveram que cumprir? Em Juízes está escrito que um dos juízes ficou muito feliz que Deus tinha dado a batalha na mão dele, ele ganhou a batalha. E ele fez um voto precipitado, ele falou assim, muito alegre, ele falou, Senhor, aquele que primeiro que sair da minha casa, eu consagro a Ti. Fez esse voto. E o que parecia ser um dia de vitória, que tinha ganhado a vitória da guerra, foi tristeza para ele, lamentação. Porque quando ele chegou no lar dele para festejar com os familiares a vitória dele, que tinha ganhado a guerra com a nação lá, quem sai da casa é a filha que ele gostava. A filha dele sai da casa para abraçar, para festejar com ele a vitória. Aí ele ficou triste. O coração dele se entristeceu. Porque ele teve que cumprir o voto, você entendeu? Aí a filha dele falou, então pai, deixa eu ficar curtindo a minha virgindade, que as virgens de Israel queria ser a mãe de Jesus. Então o pai consagrou e ela sabia que tinha que cumprir, né, o voto. E ela ficou então um período, né, orando a Deus, se consagrando. E foi um voto precipitado, quer dizer, você não deve fazer voto nenhum. Diz a Bíblia que é sim, sim, não, não. Não faz voto. Irmão, você vai visitar quando? Quando eu puder. Quando eu puder, eu vou te visitar. Irmão, se não for na minha igreja ainda, eu fico te convidando para você ir na igreja. Quando der, eu vou. Não promete. Se você prometer, o que acontece? Ah, tal dia eu vou. E se você, no dia você estiver enfermo, se tiver um compromisso que você esqueceu e você lembrou do compromisso, não pode. Você não pode fazer votos precipitados, né? Então aquele que jura falsamente, aquele que faz voto, não, Deus não se agrada. Evita de fazer isso. Por que você vai perder a salvação, né, irmão? Por causa de um voto, por causa de um juramento falso? Não tem como. O quinto, este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Olha só que importante o quinto aqui, irmão. Ó. Quem age direito, né? Limpo de mão, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, né? Tem muitas pessoas que são vaidosas, né? Isso não é bom, é ruim. Nem jura idolosamente, quer dizer, faz votos e não cumpre, não é bom. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça da sua salvação. O sexto, tal é a geração dos que buscam a face do Senhor de Jacó. É a geração de quem pratica o bem. A geração de quem pratica o bem busca a face de Deus. Se você, minha irmã, meu irmão, quer ser salvo, o que você tem que fazer? Buscar a justiça de Deus, buscar o bem, né? Não olhar a quem. Às vezes as pessoas estão te maltratando, te ofendendo, você está orando por elas assim mesmo, para Deus salvar a alma delas, porque se eu quero obter perdão, eu tenho que perdoar. Se eu quero salvação, eu tenho que também orar pela salvação dos outros. É assim que funciona. Senão é egoísmo. Como é que só eu quero ser salvo e fulano não? Não existe isso. Se a irmã ou irmão quer ser salvo, tem que orar pela salvação dos outros também, dos amigos, dos parentes. Ah, irmão, mas não é crente. Ora, Deus sabe a época que eles deverão aceitar Jesus. Deus sabe de todas as coisas. Então ore por eles. Nós devemos orar pelas pessoas que nos maltratam. Você está entendendo? Esse receberá a bênção do Senhor, da sua salvação, né?
a justiça de Deus da sua salvação. E o sexto fala que a geração é a geração que busca a face de Deus. Você está buscando a face de Deus. Você querendo agir direito, você está buscando a face de Deus. O sétimo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-os, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Olha para Deus, né? A porta, né? Levantai os olhos para Deus, para que Ele entre, para que Ele te ilumine, para que você se torne a luz, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória, o oitavo? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Tem alguma tradição que fala guerras, né? Quem é o Rei da Glória? Está fazendo uma pergunta. Quem é o Rei da Glória? Ele responde. Ele faz uma pergunta, o salmista faz uma pergunta. Quem é o Rei da Glória? Que está no versículo 7, fala que o Rei da Glória entrará, ele virá, entrará em nós. Ele faz a pergunta, quem é o Rei da Glória? E responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Deus nunca perdeu uma guerra, uma batalha. O 9, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, né? E o 10º, quem é esse Rei da Glória? Quem é? Faz uma pergunta. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. É o nosso Jesus Cristo, é o Pai Eterno, é o Espírito Santo, né? Ele é o Rei da Glória. Graças a Deus. Então, irmão, para encerrar, quero parabenizar, agradecer a você que ficou até o final do vídeo. Porque o objetivo do vídeo, irmão, é ler versículos da Palavra de Deus e explicar. Eu estudo a Bíblia desde 1993. Então eu gosto de passar para frente o que eu aprendi. No livro de Daniel, no capítulo 12, versículo de 1 a 3, está dizendo ali que aquele que ensina a palavra de Deus, né, aquele que aprende e ensina, vai resplandecer no céu, no firmamento, né, com glória. Entendeu? Então, se a irmã, seu irmão, aprender a palavra de Deus, ensina também. Tem que ensinar. A igreja diz que as anciãs têm que ensinar as mais novas. E os anciões da igreja também têm que ensinar os mais novos. Tá bom? Quero parabenizar. Obrigado por ficar até no final deste vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.